Vê se você consegue encontrar o primeiro livro de Reis. O primeiro livro de Reis, no seu capítulo 16. Primeiro livro de Reis. Capítulo 16. Ele está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Os que achou, digam amém? Amém. Verso 1. Diz o quê? Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Amã, contra Baasa, dizendo: porquanto te levantarei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu, Baasa, no caminho de Jeroboão fizeste pecar o meu povo, rapaz, Israel. Pior de tudo, que você me irritou com seus pecados. Ó Deus, sua palavra dura para sempre. Gratidão, recebi o seu nome. Nós te pedimos, fale conosco, nos dê a direção. Humildemente nós te agradecemos. Digo amém? Amém. Poder sentar, meus irmãos. Só me dá só um som aqui, meu amigo Nailton. Um forte abraço aí. Eu vou afastar um pouco dos lábios. Nós estaremos, irmãos, iniciando agora o mês de junho, uma mensagem de grande valia, principalmente para nós compreendermos alguns passos do que Deus vai fazer durante essas 9 semanas. E nós vamos precisar ter bastante atenção e não faltar. É claro que não se deve faltar culto nenhum. Hoje é um culto que nós precisamos estar presentes. E talvez nós vamos ficar o mês de junho todo dentro desse ponto de vista que nós vamos iniciar aqui. Serão mais ou menos 4 semanas, ou até mais. Eu estava em oração e o Senhor colocando no meu coração: fale as palavras que eu te mandei. Aplique as mensagens que você aplicou anteriormente. E a gente tem que obedecer. A gente vai discorrer aqui uma mensagem de uma forma tão gigantesca. E quando nós vemos no final do mês, a gente vai parar bem lá, bem perto de Acabe ou depois de Acabe. Aí você vai entender todo o bojo. E é interessante que os irmãos terão até um motivo maior de interpretar a palavra de Deus no momento que você tiver uma oportunidade aqui em outro lugar. Agora seja sábio na sua oportunidade, para você não ficar ali mais de 20, 15 minutos. Ele lhe deu uma saudação, e para quem está, teve discipulado, saudação é 5 minutos. Mas não passa isso não, por favor. É educação espiritual. Então, a gente precisa, ter algumas anotações. Eu até peço que vocês tragam as anotações, porque vai ser de forma muito importante. Até porque, desde que esse ministério foi aberto, sempre a linha desse ministério foi dessa forma aqui. A gente não vai redar o pé do que está no teu colo aí, da Bíblia. Vamos seguir a Bíblia, a palavra, entendeu? De Gênesis, pronto. Já pensei até em pregar de Gênesis, Apocalipse, versículo por versículo ali. Mas não tem como. Porque a Bíblia é uma fonte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E tem coisa que eu vi aqui no texto que parece que eu vejo Deus de uma forma muito singular, caótica, gloriosa, resplandecedora, grandiosa forma de agir
para com seu povo e com seus filhos daquela época, Israel de Deus. Nós percebemos de forma muito angular que o texto demonstra o reinado de um jovem chamado Baasa, que por sua vez teve a sua oportunidade. Não foi uma oportunidade qualquer, até porque ele usurpa esta grande oportunidade. Ele tem a maneira de checar, de ter essa grande oportunidade. Haja visto que, olhando para o texto, nós perceberemos que Deus é tão perfeito, e ao observar a pessoa que Ele coloca ou permite, dá até susto. Até parece que Deus perdeu o controle, mas não, Deus está no controle de tudo. Mesmo você esperar, você vê Deus. E no controle, Deus, e tem coisas que, como eu falei, só nós acreditamos porque está na palavra. Afinal de contas, Jeú aqui é um profeta, alguns podem considerar como vidente, que por sua vez traz uma palavra exatamente para Baasa. E a palavra que o Senhor usa, esse profeta, não era muito agradável para Baasa. A palavra que Deus traz para esse profeta é uma palavra de morte. E o pior não é isso, é que a morte não seria só dele, é da descendência. Menino que tinha nascido, Deus disse assim: vai morrer também. Eu fico pensando, como é que Deus castiga certas pessoas a ponto de até pessoas ligadas a fulano que estava marcado para morrer, vai morrer também. E essa profecia se cumpre. Mas antes de nós observarmos uma profecia, olha que a gente está em Baasa, porque hoje talvez nós vamos enxergar um rei que só reinou 7 dias em Israel. Nós vamos ver isso hoje, se o tempo nos considerar. Por isso eu compreendo que eu não devo primeiro saber de forma objetiva o motivo, ou melhor, o porquê essa profecia levou em consideração morte também de descendente de Baasa. Aí nós que estamos no fim, ou seja, bem perto está o Senhor para nos arrebatar, a gente precisa saber os erros que Baasa cometeu e se nós estamos cometendo o mesmo. Porque a idade desse texto aqui é 930 anos antes de Cristo. A idade desse texto, ou desse acontecimento, ou desse reinado. Será que existe alguma coisa que está no texto que nós estamos fazendo? E aí nós vamos parafrasear e intermediar a situação, espiritualmente dizendo. Baasa, por sua vez, ele usurpou. De que forma? Ele vai fazer uma análise. Ele vai conspirar a vida de alguém cujo nome era Nadab. Por favor, irmãos. Muito bom estar no culto. Capítulo 15, versículo 25. Vou pedir uma mulher que leia hoje. Deixa eu ver. Irmã Solange. Capítulo de Reis 15. Por favor, todo mundo acompanhe. Nós temos um tempo ali de 40 minutos ainda. Nadab, o rei mau, rei Israel. O Nadab, filho de Jeroboão, Sim. começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Azar. Ok. Ele julgava. E reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho do seu pai e no seu pecado, porque seu pai fizera pecar a Israel. Ok. Mas
conspirou contra ele Baasa. Vai embora. filho de Aiai, Sim. da casa de Zacá, e feriu em nome de Gibeton, que é dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. Ok. E matou, pois, Baasa, o ano terceiro de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Segura aí. Observe aqui. Observe aqui, olhe para cá, irmãos. Não leia não, que senão você vai estar em duas mensagens. Espalha em casa. É que Baasa, ele usurpou a oportunidade de reinar. Ou logo, ele faz uma conspiração. E essa conspiração, ele conspira exatamente o reinado de Nadab. E na sua oportunidade, ele mata esse rei. E os irmãos que são muito conhecedores de Bíblia sabem que para reinar alguém tem que morrer. Morrendo Nadab, Baasa recebe a oportunidade, não esquecendo aqui, é interessante para quem veio hoje, que daqui mais ou menos um bom tempo, lá na frente, vamos compreender todo o texto, quando se fala em conspiração. Não esquece isso. Porque para ele ter a oportunidade de reinar, receber a posse, ele teria nada mais de que fazer uma conspiração. Os irmãos sabem o que é conspirar. E outra, conspirar aqui pode ser que ele está com alguém próximo ou está sozinho. Logo, é aquela pessoa que quando você sai, abre a gaveta, dá uma conspirada para ver tudo, abre a carteira, abre o computador enquanto a pessoa está dormindo para ver tudo direitinho. Isso são conspiração. Eu estou dizendo que existem pessoas que conseguem conspirar a vida de outra pessoa sem você perceber. Meu Deus. Quando você vai ver, aquela pessoa já sabe toda a sua vida. Mas pastor, e se eu for de falar muito? Se eu sou de falar tudo a todo mundo, então todo mundo vai acabar sabendo a sua vida. Então na existência aqui do texto é que existe uma conspiração que ele recebe, passa. E imediatamente ele já mata. No capítulo 15 ainda, no versículo 29, sucedeu pois que reinando ele, feriu toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor que dissera pelo profeta ou pelo ministério do seu servo Aías. Os irmãos estão vendo aqui que ele, além de matar Nadab, ele mata todos da descendência. Parece que tem uma loucura na cabeça, vontade de destruir vidas, a vontade de ver a destruição, e outra, a ponto de não ter ninguém para dizer assim, ó, esse vai contar o testemunho que aconteceu. Matou todo mundo. Pasme no que nós estamos vendo, é que isso tudo aqui estava profeticamente dito por Deus ao profeta Aías. Jesus, o Deus, já sabia que tudo isso ia acontecer. Logo, o texto que a gente leu, aqui começa a mensagem. No capítulo 16, no seu versículo 1. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, que é também um profeta, filho de Anias, Amani, contra Baasa, dizendo: por que te levantei do pó e te pôs por chefe sobre o meu povo Israel? E tu andaste no caminho de Jeroboão, fizeste pecar o meu povo Israel, a ponto de você me irritar com seus pecados.
Queridos, olhem para cá. Esse rapaz chamado Baasa, a atitude dele feita no anais da história de Israel, quando ele toma posse, a história diz que foi uma depravação geral em Israel, um desastre. Você já teve a oportunidade de congregar em um lugar onde há mudança de pastores? Atenção que está gravando aqui. Você já teve a oportunidade que quando muda aquele pastor, o outro, quando vem, é totalmente a visão daquele que antecedeu, de forma que, de vez de a coisa andar, desanda. É o chamado desastre. Para ficar melhor, Baasa, a situação dele era de forma tal que a história diz que dava para fazer provérbios de tanta miséria que esse rapaz fez. Eu fico analisando com meus botões, de forma tão devastadora, que dava para fazer provérbios, a ponto de Deus dizer para ele: você me irritou, rapaz. Eu te dei a oportunidade para você usar sua autoridade para reger o povo. A gente vê coisas que parece que, já que nós estamos em busca dos dons, é necessário nesses últimos dias nós buscarmos com sabedoria os dons. Aleluia. E a Bíblia é enfática em nos demonstrar que nós devemos buscar os dons com inteligência. E quando se pede o dom, pede o dom exatamente da profecia, porque está consolidado o dom de discernimentos. Esses últimos dias nós precisamos urgentemente de discernimento do Espírito. Porque nós compreendemos que Deus dá uma oportunidade. Agora pasme o motivo. Pasme o motivo. É que, agora fica a pensar comigo. Nós já estamos no capítulo 16. Nós vamos bem longe ainda. Mas bem longe. Daqui a 2, 3 semanas. E eu já vou logo lhe clarear que daqui a 2 semanas vai ficar mais autêntico, mais sábio, mais sabido da situação. É quem quer entender Deus mesmo, entender Deus, tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a palavra e ler com calma. Como por exemplo, morre um errado e vem outro errado. Morre um maldoso e chega outro maldoso. Agora para quê? Para reinar ao povo de Deus. A pergunta é: por que Deus permite um rei atrapalhado reinar o seu povo? É a pergunta, irmão. Perguntar não ofende. A questão não está no que Deus colocou, está na escolha que o povo fez. Israel precisava sempre de uma liderança. Tinha que ter uma liderança para reger Israel. E a liderança, Israel ficava pensando assim: será que vai vir um rei abençoado esse ano? Porque cada ano que vem, e o pior que às vezes, senhora Daniela, não demorava nem anos, 7 dias. Isso é um trauma psicologicamente. Toda hora se muda, você não sabe como será o regimento do próximo reinado, ou do próximo pastor. Você não sabe. E fica naquela expectativa. E o pior não é isso. É que por tempo indeterminado, Israel não procurou servir a Deus piamente. Preste atenção, irmão, que aqui é uma coisa muito séria. Muito séria. Israel não conseguiu servir ao Senhor piamente. Por que Israel não conseguiu? Porque estava acostumado à idolatria. Se você estiver anotando, anote número 1 e bote letra A. Israel estava tão petrificado à idolatria que gostava de se prostituir com mulheres estranhas, ocidentais.
falando de liderados. Israel fazia exatamente tudo que era ruim, senhores e senhoras. Aí Deus diz assim, aí Deus chegava aqui, botava uma pessoa que conduzia o reinado de uma forma muito pacífica. Por exemplo, Salomão começou bem, mas terminou mal. Saul começou mal, mas terminou bem. Vou dar um exemplo. Davi começa bem e termina bem. Nem todo mundo que fica na frente de um trabalho na casa de Deus vai começar bem, mas pode terminar bem. Outro vai começar mal e vai terminar mal. Eu estou lhe mostrando, aliás, eu estarei lhe mostrando hoje essas alternativas biblicamente. É por isso que é interessante você se revertir nessas semanas. Aleluia. Nem todo mundo, gente. E Deus já sabia disso. Por que essa questão? Porque a escolha era do povo. Aí Deus colocava alguém que tinha visão de águia e instruía. Mas Deus só colocava quando o povo se voltava. Aí Deus voltava, por exemplo, Neemias, Ageu. Deus colocava e aí regia o povo seguia. Porém, passava algum tempo, o povo voltava a fazer o que era mal. Aí Deus já, você gosta de fazer o que é mal? Volta todo mundo para a prisão. Aí o povo vai para a prisão, aí Deus bota um rei mal para seguir o povo. Vou dar uma forma mais clara para nós de compreensão. Da forma que o povo servia a Deus, Deus olhava, vocês não querem me ouvir? Olha para cá. Vocês não querem ouvir a minha palavra? Vocês não querem se deter com o que eu estou te falando? Então eu vou botar alguém igual a vocês. Só que existem duas oportunidades no reinado. Uma é Deus dando a esse rei, que Deus é conhecedor de corações. Aleluia. Deus sabe a intenção do coração de cada um de nós. E Deus observar, esse daqui, por exemplo, Baasa, esse daqui é atrapalhado. Lá no fundo do coração dele, ele tem desejo de coisas erradas. E eu vou te mostrar que ele gostava de tomar uma. Está na Bíblia, vou mostrar já, fique tranquilo. Gostava de beber de só, não só Baasa, mas também o seu filho. E o filho dele foi pior ainda. E a clareza da Bíblia demonstra mais o seu filho, beberrão, igual o pai, cachaceiro de só. E aí o que aconteceu? Aí Deus é o conhecedor de corações. Deus bota Baasa como também um ponto de vista, dizem assim, eu vou colocar você, eu sei que você lá no fundo, você tem uma maldade, ninguém está vendo, mas você é maldoso, você é atrapalhado por debaixo do pano, mas eu vou te colocar na frente da minha obra, na linguagem de hoje, porque está acontecendo, bacana, mas Deus dá chance. Aí botou aqui, porém, essa oportunidade que eu estou te colocando, também me dá o direito de você mudar. Aleluia. Eu vou te dar a oportunidade para você também mudar. Porque tem gente que depois de dar um cargo muda mesmo, irmão. Está todo atrapalhado. Daqui a pouco é isso. E outros não, bem piora. Isso é porque você está lendo a Bíblia. Então essa oportunidade que eu vou dar vai estar levada em condição. Primeiro, número 1, uma oportunidade para você mudar. Segundo, eu estou lhe dando essa oportunidade para o povo também mudar. Porque o povo vai te ver e você vai descascar o abacaxi. O povo está assim, hoje 2020, um olhando para o outro lá no cativeiro. Rapaz, de 2020 para 2021, só veio casca grossa. A gente não teve paz. Quer saber? Faz tempo que a gente não canta. Os historiadores dizem que fez quase 2000 anos que Israel não cantava junto. De 2021 para 2022, veio aquele cascavel, aquela Jaracuçu, acabou com as nossas vidas. De 2022 para 2023, a gente esperou um rei, meu amigo, não demorou 8 anos, acabou com a nossa vida. E quer saber? Chegou, foi mais. O Daniel está lá também, a gente está frito. Pois bem, nós estamos agora em 2025, mês 6. Vamos mudar ou vamos continuar a mesma coisa?
Aí aquela intenção, rapaz, eu não aguento mais sofrer, porque eu já peguei o código. Toda vez que a gente erra, tu é sabido. Toda vez que a gente erra, Deus bota alguém igual a gente. Porque aqui para nós, gente, o povo gosta de sofrer. Então se o povo gosta de sofrer, Deus bota um sofredor também, com chance de mudar e com chance de agradar. Mas como a descaída é muita, ele faz coisas erradas. E o povo de Israel dançava, porque só tinha reinado atrapalhado. Aí Deus disse, tá bom, então tudo bem, o que vocês querem? Baasa vem com toda a aça. Parece que combina, né? O Baasa vem todo com toda a asa, e aí começa a reinar, e aí ele faz uma depravação, destrói tudo, acaba com tudo. E o pior é isso, não há alguém que vai dizer assim, gente, vamos fazer um clamor, vamos gritar, vamos chamar o nome de Deus de Javé. A gente ficou 430 anos e ele enviou um libertador. Por que não voltamos a cantar como cantava antes? Por que não voltar a adorar como adorava antes? Por que não adorar a Deus independente da chuva, do sol, do momento difícil, do desemprego? Por que não cantarmos? Nós estamos aqui, amanhã pode não estar. Vamos adorar a Deus independente. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Vamos adorar, vamos enaltecer, vamos glorificar, vamos estar mais perto dele. Que nada, irmão, o coração endureceu mais ainda. Irmão, olha atenção aqui, ó. O ser humano tem uma tendência de endurecer o coração facilmente. 430 anos, senhoras e senhores, o povo continuou na sua rigidez. Sabe o que aconteceu? Capítulo 16, versículo 3. Solange, Eis que tirarei os descendentes de Baasa sim, e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebat. segura aí, ó, já que você é teimoso, olha pra cá, vai morrer você e toda a sua descendência. Seu filho nasceu quando? Tem quanto tempo? Você tem 17 anos? Quando você morrer, ele vai tomar posse, vai morrer também. Porque a escolha é sua. Vai morrer. A família estava no plano de Deus para descer a sepultura. O Exu desce. Ai, Verianda. Capítulo 16, versículo 8. Continua, minha amiga. No ano 26 de Azar, rei de Judá, Elá, filho de Azar, começou a reinar em Tisá sobre Israel e reinou 2 anos. Certo. E Zirim, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tisá, bebendo É mesmo? Sim. e embriagando-se Sim. em casa de Azar, mordomo de Tisá. Ok, segura aí, olha pra cá. Elã, filho de Baasa, recebeu o trono. Só que de vez, irmão, olha, a descaída, Deus dá oportunidade. Muitas das vezes você olha assim, pô, o pastor botou aquele irmão na portaria, botou aquela irmã daquela ali, botou esse menino para tocar a bateria, botou essa irmã para monitorar o som, botou esse menino para gravar. Esse menino não tem chamada, esse menino só Jesus, ele está em pecado, mas Deus dá oportunidade para ver se muda. Aleluia! É Deus que coloca. Deus ama a todos, e a todos Ele quer usar de uma forma tremenda. Alguém já levantou a mão aí? E alguém já levantou a mão para adorar? Deus dá a oportunidade de mudança. Aleluia! Até o seu filho, meu amigo Nailton, até o seu filho Bartola. Olha aqui o texto. Deus deu a oportunidade. E outra, já estava marcado para morrer, mas deu a oportunidade de mudança. Aleluia! Glória! Está todo mundo aqui, você que está assistindo, com as oportunidades de mudança. Tu escolhe. Tu escolhe. Continua nesse reinado com a palavra aberta e continua em desobediência. E se Deus trocar o reinado, vocês suportariam?
Ou será que na hora da dor, aí mostra um conserto? Você está percebendo aqui, estou sentindo a presença dele. Tem uma chance de mudar. Aí Zirri, apagar, Zirri. Observou? Porque está cheio de crente que gosta de cuspir a vida dos outros. Ele, de vez de cuidar da vida dele, no contexto de hoje, tá? De vez de olhar a vida dele, aproveitar a oportunidade desse rapaz, eu vou ver a pegada. Porque você conhece o pastor, porque ele não dá pegada, se ele tem a palavra ou não. Você vê logo, de cara, até o pregador, sentou na paz do Senhor, nos primeiros 15, 10 minutos, depois da saudação, você percebe se a palavra está na direção do Espírito ou se é tudo caro. Aleluia, glória a Deus. Porque você conhece, Deus não deixa você enganar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A chance de mudar está em nós. Aleluia. A chance de ultrapassar está em nós. Aleluia. E aí, ele, de repente, aí ele na observação, analisando. Rapaz, esse chefe meu aí, esse rei meu aí, esse líder meu aí, esse pastor meu aí, esse tocador meu aí, ele é atrapalhado. O moleque gosta de tomar uma 51 com limão e mel e caspirosca. O moleque não aguenta ver um cheiro de cerveja. Você sabia que tem crente que depois do culto ele toma uma cerveja? Deixa eu falar. Entra no culto. Você não intercede por mim. Você sabia que tem crente que sai do culto e vai para o motel? Você sabia que tem crente que sai daqui, ó, vai fazer coisas erradas no tráfico de droga? Eita Jesus! Deus está dando chance de mudança. Você sabia que tem crente que ela é uma prostituta, sai daqui de vez em quando, fala com a mãe que vai fazer uma coisa, mas vai fazer outra em outro lugar. Você sabia disso? Existe um demônio. Estude sobre isso, gente. Estude sobre isso. Existe um espírito que atua na parte feminina. Atenção. Que quando ele incorpora no corpo da pessoa, esse demônio consegue, alguém chama de pombagira cigana. Ela consegue, esse demônio consegue, nada mais, nada menos, muito obrigado, amigão, consegue destruir 50 famílias. Simplesmente isso. É por isso que quando a gente está de joelho, o inimigo luta exatamente nos primeiros minutos que você se desligue logo. Por exemplo, você está fechado o olho aqui para orar. Você sabe psicologicamente, orientadoramente, que o período de oração não é 15 minutos, é muito mais do que isso. E o seu psicológico está dizendo assim: olha, você não vai conseguir. Aí você dobra o joelho, você começa os primeiros 10 minutos. Repare, parece que tem um caminhão nas suas costas, ou na nossa. É aquela coisa, porque você tem que sair dessa atmosfera. Porque o inimigo não quer que você ore. Porque quando você passa um período de oração mais autêntico, Deus começa a entrar na sua descendência. Aleluia, glória a Deus. Oh, que pena que só as duas irmãs levantam a mão. Deus começa a livrar o seu marido. Aleluia. Lá 17 de junho aqui desse mês, antes do São João aí, Deus já está livrando de um acidente. Levante a mão para glorificar esse Deus. Olha para cá, olha para cá. Então você não menos que atuam. A partir do momento que a gente não compreende isso, nós sofremos. Veja como é importante estar no culto de doutrina. Esse jovem aqui, Elian, filho de Baasa, começou a reinar. Reinou 2 anos. Mas reinou desequilibrado. Não estava lúcido. O desequilíbrio total. Você já viu uma congregação desequilibrada? E Satanás trabalha para que haja desequilíbrio em nós, a ponto de nós não compreendermos mais o que é adoração. Meu Deus. Compreendendo o que é um clamor específico e dar todo o louvor que ele é digno de receber. Aleluia. Já vou lhe mostrar isso aqui, fica tranquilo. Então esse desequilíbrio faz com que o povo sofra mais. E observe, quem estava lúcido
estava observando. Deveria, na linguagem de hoje, já que ele estava observando que o companheiro, já que ele também estava bem próximo lá do palácio, era um chefe, isto é, Zimri, era também um comandante desse reinado. Logo ele deveria dizer: poxa, eu vou dar um conselho ao meu líder, eu vou dar um conselho a fulano, a Bertano. Deveria fazer isso. Porque eu gostaria de perguntar, aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta: o porquê nós temos a chance de ajudar e não ajuda? Porque você tem a chance de dar aquela correção, de abrir um parêntese da situação, ou melhorar a visão daquele servo que está desequilibrado na sua vista. Irmão, eu preciso melhorar nessa área. Irmão, faça isso. Irmão, cuidado dessa forma que você fala. Irmão, cuidado com essa forma que você está conduzindo. Deus é contigo, mas vá devagar. E às vezes a gente vê que aquela pessoa vai cair, de ver que a gente não ajudar, nós fica por trás, espionando, só para ver a queda. Mas tem um detalhe: quem colocou você, ele garante a sua permanência de pé. Você vai permanecer de pé. Deixa eu dar um recado para aqueles que estão aqui. Além de permanecer de pé, ninguém da sua casa vai cair também. Quem pode levantar a mão e glorificar a Jesus Cristo? Olhe para a Bíblia. Olhe para a Bíblia. Ele conspira, aproveitando a oportunidade que o seu chefe, seu rei, está bêbado. Ele faz o seguinte: no capítulo 16, verso 10: entrou, pois, Zimri e o feriu, e o matou. E no ano 27 de Asa, no ano 27 de Asa, rei de Judá, reinou. Ele reinou no lugar. Vai pagar. Você pegou o detalhe? Bota aí o versículo 8. Coloca o versículo 8. Aqui. No ano 26 de Asa. Versículo 10. No ano 20º. Isso significa quantos anos depois? 1 ano. Então ele estava cúspide. Atenção, isso aqui é muito sério, e eu vou me deter um pouco de tempo aqui. Estava 1 ano observando a forma que esse rapaz estava trabalhando desequilibradamente, mas não teve como ajudar. A chance de você mudar está em suas mãos. Não deixe aquela pessoa cair. Não deixe aquela pessoa sucumbir. Ou melhor, não deixe essa obra perecer. Está nas suas mãos a forma de equilíbrio desta obra, através dos dons de Deus que é concedido à igreja. Está nas suas mãos. E aí, um ano observando, esperou só a hora de dar bêbado. Aí outra coisa, além de ele mata também todo mundo. Ele sai matando todo mundo. No capítulo 16, no seu versículo 11, deixa eu ler aqui o verso 11 e 12. E sucedeu que reinando ele, oh Deus, o horário já foi embora. E sucedeu que reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem os seus parentes, nem os seus amigos. Verso 12. E assim destruiu Zimri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa. Vai morrer o seu filho. Então tem que se cumprir a palavra. Morreu o
aqui, por favor. Romanos capítulo 1, por favor, abre a sua Bíblia. Romanos capítulo 1, ele está aqui. Verso 18, coloque aqui, minha amiga Ingrid. Olhe para cá, antes de você ler. Achou? Deixa eu aguardar vocês acharem. Vocês estão percebendo aqui que o segundo tópico vai entrar aqui agora. Provavelmente tem uns 4 tópicos dentro desse texto. Aí provavelmente semana que vem eu vou segurar um pouco nesse segundo tópico aqui, para a gente parar praticamente no segundo tópico, e semana que vem a gente fala. Vocês estão vendo o risco, a chance e risco que Israel, a liderança, está tendo. Vocês estão observando aqui que também Elã morre. Sirri mata mais gente, porque ele mata toda a descendência de Elã para se cumprir o que Deus ordenou. Então não espere o mal vir para você dar grito. E deixa eu te falar outra coisa. Se nós não observarmos e não obedecer o que Deus está mandando, agora em 2025, olha para mim, grande é a consequência que nós brasileiros, você está ouvindo, meu filho, que você vai assistir? Grande é a consequência de nós brasileiros crentes que nós vamos sofrer. Grande, não estou falando de pandemia, estou falando de consequência. E agora que eu vou lhe mostrar um texto exatamente de consequência de nossa rejeição. Nós rejeitamos uma liderança de uma liderança concedida por Deus. Nós rejeitamos a palavra de Deus que está sobre as suas mãos. A gente lê, mas a gente só fala, só ouve o que a gente quer. Porque o povo gosta de ouvir o que quer. Mas a palavra na íntegra, graças a Deus que esse povo aqui pelo menos levanta a mão para dar glória a Deus. Tem lugares aí que se eu ministrar essa palavra aqui ou aquela de ontem, eu não vou mais. Porque o povo quer ouvir o que está desejoso ao seu ouvido. Dura esse discurso. Não gostei desse pregador. Não gostei do pastor e da forma que ele agiu. E se for Deus? Qual será o fim da rejeição desse público no Brasil? Olha para cá, meu amigo. Qual será a tragédia que há de vir com esse povo que carrega a Bíblia? Porque foi um desastre para Israel. Nesses reinados que eu ofereci a vocês aqui, que não se cabe nós escolher, que Deus permitiu de castigo para o povo. Essas matanças que você está vendo aí, muitas das vezes, talvez 99% delas, nós estamos culpados. Porque tem muitas pessoas que estão morrendo que de fato são desviadas. Pessoas que nasceram na igreja, conheceram o caminho do Senhor. Deixa eu botar para nós aqui, ó. Nós mesmos colocamos lá de fora. Nós mesmos expulsamos. Oramos para que Deus converta, mas nós mesmos assim, ó, sai daqui que eu não gostei de você não. Deixa eu falar. Sai daqui que eu não gostei de você não. Ah, você é muito chatinho. Você é muito chato, você fala demais. Você é muito... toda hora você, entendeu? Gosta de ficar perto de você é puxa-saco. Mas quando está lá fora, minha irmã, Deus vai salvar seu esposo, Deus vai trazer seu filho de volta, Deus vai trabalhar na vida daquela menina. Eu creio, irmã, eu estou orando por ela. Aí Jesus fala, seu mentiroso. Seu mentiroso, porque quando ela está lá cantando, você fala toda hora, aquela menina quer cantar. Toda hora ela pega o microfone. Ô mulher, para gostar de microfone, mas quando estava com a cachaça na mão. É verdade. Só Deus para ter misericórdia. É, Jesus. Nós ganha. E muitas das vezes nós empurra para lá de fora. Que não, irmão. Aqui a gente cuida. Aleluia. Obrigado. Aqui a gente cuida. Que pena que pouca pessoa levantou a mão. Aqui a gente cuida.
Você aí, ó, você na sua igreja, é daqueles que está nesse versículo que eu acabei de ler? Vou lhe mostrar um versículo aqui, o que Deus está fazendo, vai fazer contigo lá na frente. E olha que eu estou mostrando o Novo Testamento, tá? Tá com o microfone? Agora vamos ver o varão. Vamos lá. Romanos capítulo 18. Vamos ler. Deixa eu achar lá também. Romanos 1:18. Lê aí, meu filho. Porque a ira de Deus é revelada do céu, Sim. contra toda impiedade e injustiça dos homens. Segura aí. Leia devagar. Olha só, gente. A gente vai ficar aqui. Só dá 6 minutos ali. Só vai ler. Semana que vem a gente volta em Romanos. Tá? Não perca não, gente. Porque é uma série de mensagens extraordinárias em nossos comportamentos espirituais. Para buscar os dons e se capacitar espiritualmente. Estar de pé. Para ajudar o próximo. E o doente que vai entrar espiritualmente nesse ministério. Aleluia. Então o que está entrando nas igrejas é mais gente doente do que gente sarada. E olha o texto aí que ele leu. Porque a justiça, né, a manifestação da ira de Deus é sobre a impiedade e injustiça dos homens. Não pense aqui que é só ímpio que está lá fora, ó, lapiando na cachaça e fazendo que o bandeiro dance no samba. Você presta atenção. Isso aqui é para os homens. Está no contexto de pessoas que estão lá fora e de nós. Porque o julgamento começa primeiro aqui dentro. Aleluia. Da forma que você trata e destrata as pessoas. Deus está te observando. Não é porque você é o santão que você vai destruir todo mundo. E não é porque aquela pessoa é acabada que eu também vou destruir. Eu preciso ajudar. Aleluia. Glória. Vamos perceber? Vamos lá. Verso 19. Só ler. Porquanto Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Deus lhe manifestou. Verso 19. 20. Porque as suas coisas invisíveis, Certo? desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, Como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas como? que são criadas para que eles fiquem Inescrutáveis. Obrigado. Versículo 21. Semana que vem. Portanto, tendo conhecido a Deus. Peraí. Alguém aqui conhece Deus? Aleluia. Nós estamos cada dia prosseguindo. Aleluia. Então você conheceu um pouquinho hoje, está conhecendo um pouquinho hoje. Aleluia. Então você está nesse contexto. Conhecendo a Deus. Você conheceu onde? Hoje você está conhecendo um pouquinho. Segura que eu quero ver. Segura aí. Conhecendo a Deus. Não glorificaram como Deus. Isso aqui é os dons dados e não há uma glorificação naquilo que ele está. Por exemplo, vou dar um exemplo. Deus está falando com a gente aqui na palavra toda segunda. Aleluia. Pergunta o vizinho assim, ó, do seu lado assim, ó, você está glorificando pela palavra que está sendo pregada nesse lugar? Aleluia, Jesus. Perguntou? Deus. Perguntou? Olha o texto aí, ó. Não glorificaram a Deus. Está ouvindo Deus falar, mas são ingratos por dentro. Porque a insatisfação não é ouvir isso, é ouvir o que eu quero. Eu só dou glória naquilo que está acontecendo comigo, que eu entendo que é verdade. Meu Deus. Aleluia. Não lhe deram graças, ou seja, ingratos. Tem alguém ingrato aqui? Segura, meu filho. Semana que vem eu vou descascar esse abacaxi. Ingratos, antes do seu discurso, olha só, o seu discurso se desenvelhece e o seu coração insensato se escurece, fica escuro. Minha amiga Regiane, o coração fica escuro. Está cantando, mas Deus está vendo que o coração está escuro, porque é ingrato. Ele só agradece, só enaltece quando Deus fala assim, ó, aqui está tudo que você me pediu aqui, ó. Toma tudo. Ele vem aqui cantando, dando glória a Deus, dando aleluia. Agora, o que está acontecendo? Aquela demanda alegre não é assim. É porque saiu a causa da justiça. Porque enquanto isso, se está com o coração, Deus está falando, Deus está te amando, Deus está te compreendendo, Deus está trabalhando, mas eu continuo calado. Estou sentindo a graça dele. Como eu queria que fosse 7 horas, 8 horas agora, meu amigo Nathanael. Como eu queria que começasse agora. Eu tinha que esperar chegar isso aqui. Aleluia. Como eu queria
campanha, botar um pregador. Esse daqui eu gostei. Eita, meu Deus, esse daí é um dos meus. Esse é um dos meus. Mas segunda-feira não é dos meus não, Jesus. Segunda-feira eu tenho que ficar calado. Segunda-feira eu não vou levantar a mão. Segunda-feira acho que nem vou. Eu não vou não. Toda hora o pastor traz a palavra da Bíblia. Parece que ele não gosta da congregação. Ô irmã, eu faço parte desse rebanho, irmã. Eu estou sentado com vocês aí pregando aqui, mas estou sentado aí, irmã. Eu faço parte do povo que vai morar no céu. Alguém pode levantar a mão e falar alguma coisa? Bota aí o versículo 22. É muito versículo. Muito versículo. Muito versículo. Aleluia, Jesus. Vamos fazer o seguinte, olha, dizendo os sábios se tornassem loucos. Ou seja, olha para mim, tem um dom da sabedoria na mão, missionário. Tá? Jamile, Deus me deu dom de sabedoria, Deus deu sabedoria a você. A gente, nós três aqui, eu também tenho dom da sabedoria. Eu estou fazendo de louco. Meu Deus. Eu estou fazendo que, como dissesse assim, a minha sabedoria, eu não entendo mais Deus. Eu não compreendo mais Deus. Que parece que Deus ama um e odeia o outro. Gosta de um e não gosta de outro. Deixa eu correr. 25. Pois mudar a sua verdade, pois mudar a verdade de Deus em mentira. E honrar e servir mais a criatura do seu Criador. Escolha de pastores, esse eu gostei, esse eu não gostei. Escolha de congregação, eu vou ficar aqui porque aqui tem do jeito que eu gosto. Ah, aquela congregação, ela estava maravilhosa, mas depois ela começou, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu acho que o pastor não teve sabedoria. E aí, a bomba estourou. Aí eu vim pra cá, mas aqui tá uma maravilha. Que pastor abençoado, meu irmão, vinha visitar pra tu ver. Mas daqui a 3 anos vai ficar a mesma coisa. Deixa eu ler para você. O povo gosta de mentira. Olha aqui, amor, aqui bebezinha. E honrar e servir mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eu vou ler outros versículos aqui. Vamos pular. 25. E como eles se não se importaram de ter conhecimento de Deus, não quero ter mais. Eu não quero ir para a escola dominical, eu não quero ir para o discipulado, eu não quero ir para a doutrina. Eu só vou de quarta por causa da minha campanha, porque eu estou com minha causa. Deus vai resolver. Eu só vou lá exatamente esse momento. Deus entrega essas pessoas. Olha o texto. Deus entrega o que aí está na sua Bíblia? Um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Segura que eu quero ver. Eu vou só ler aqui. Quem está lendo comigo, diga amém? Amém. Estando cheio de toda iniquidade. Se você estiver nesse caminho aqui, nem dê glória a Deus, pelo amor de Deus. Esse não é o momento de dar glória a Deus. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda. Você entenderam? Enganoso, maligno, cheio de malignidade, sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, inventa mal de um, evita mal de outro, desobediente a pai e mãe, nécios, infames. Isso aqui tem mensagem aqui para 2 meses. Contratos sem afeição à natureza, irreconciliável, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, a palavra, toda segunda-feira, conhecendo a palavra de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Fecha parênteses. Não somente fazem errado, mas também incentiva a pessoa a fazer. Se coloca de pé. Eu quero orar por você agora. Pastor, eu estou enquadrado em uma dessas palavras aí. Tem hora que a minha língua, Senhor Jesus, vai chegar um mal sobre a sua vida. Você que, pelo amor de Deus, saia dessa. Está gravando aí? Saia dessa. Pula fora. Deus te chamou para edificar. Aleluia. Deus te chamou para edificar a obra. Aleluia.
Você quer voltar lá para onde você estava? Você quer voltar para o Egito? Você acha que vai ser beleza lá? Coloque as tuas mãos no seu coração agora. Rápido. As crianças vai. Deus, estamos gratos. Estamos gratos por essa tradução de mensagem que nós vamos discorrer durante algumas semanas aqui. E pedimos ao Senhor que durante essas semanas, inclusive quarta-feira, o Senhor desenterre os dons. Eu sei que tem gente que já começou desde domingo. Que o Espírito do Senhor levante essa irmã, levante esse irmão. Que ele venha depois de amanhã tocando fogo, cheio de lenha na mão. Porque às vezes, Senhor, a gente está tão parado porque nós estamos desobedientes a ponto de não conhecer mais o Senhor e trazendo a verdade de Deus como mentira. Às vezes para agradar o homem. Senhor, não permita que esse ministério sucumba, mas que esse ministério, Senhor, continue do jeito que ele está. E essa vida aí, Senhor, essa vida que ora comigo, que muitas das vezes não é obediente ao seu pastor, não é obediente à liderança, faz o que quer, porque não gosta daquela liderança, porque não vai com a cara daquele irmão, e acaba, Senhor, morrendo espiritualmente, e não sabe que está morto, e não sabe exatamente de onde veio os problemas. E eu sei que durante essas 9 semanas o Senhor vai clarear, vai acender luzes pelo poder do Espírito Santo. Só quem crê tem 3 glórias para Jesus. Aplauda ele, igreja. Receba a bênção apostólica, que é o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Quem pode dizer amém? Certamente seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu e minha casa, Deus abençoe.